Sejam mais uma vez bem-vindos, NET-alunos, para a continuação do nosso módulo de Introdução ao Processo Penal. Hoje nós estamos dando continuidade ao tema referente aos princípios do processo penal. No módulo passado, nós encerramos na parte de inadmissibilidade das provas ilegais, das provas obtidas ilicitamente, e agora nós vamos continuar com o assunto referente. Então, voltemos para a tela e vamos dar continuidade ao assunto. Princípio da publicidade dos atos processuais. Esse princípio ele está versado em vários dispositivos, no artigo 5º, no artigo 37 caput, no artigo 93, enfim, existe uma série de disposições, mas principalmente no artigo 192 do Código de Processo Penal. Senhores, a publicidade dos atos processuais, ela integra justamente o devido processo legal numa das mais sólidas garantias do direito de defesa. Cá entre nós, volta para mim. É indispensável ao próprio controle dos atos jurisdicionais, é indispensável para que se evite a arbitrariedade, é indispensável para que se evite atos praticados às escuras, praticados em gavetas, encerrados em armários, que a comunidade tome conhecimento e que o processo seja público. Voltemos para a tela. Essa publicidade é uma garantia do direito de defesa, pois não só a sociedade tem o direito, tem o interesse em presenciar, em conhecer a realização da justiça, mas também o próprio indivíduo que participa do processo, certo? Então, vejam, a publicidade ela pode se dar de duas formas, como a gente colocou. Existe uma espécie chamada publicidade externa e uma outra chamada publicidade interna. O que é que consiste esses dois conceitos? Volta para mim. Publicidade externa é aquela publicidade que se dá em relação à comunidade, em que se dá justamente para que o cidadão, para que a cidadã saiba o que está acontecendo em relação ao processo e confie, tenha fé na jurisdição. É por isso que os atos do processo, eles devem, como regra, obviamente existem exceções que devem ser resguardadas, mas os atos processuais eles devem ser, como regra, públicos. Deve-se dar conhecimento justamente à comunidade do que está se passando no processo. Volta para a tela. No entanto, em certos casos, essa publicidade que a gente chamou de publicidade externa, ela deve, digamos assim, ser restringida a determinadas pessoas, né? Principalmente nas audiências, quando, nesse caso, surge o que a gente chama de publicidade interna ou restrita. É o que ocorre, por exemplo, voltar para a gente, é o que ocorre, por exemplo, NET-aluno, na sessão do júri. O procedimento do júri, a audiência em que estão presentes tanto o conselho de sentença quanto o juiz togado, ele ocorre de maneira pública durante grande parte da sua atuação. No entanto, na hora em que os jurados sentam-se para deliberar, eles são levados a uma sala secreta. Essa privacidade, esse, digamos, sigilo, se dá justamente para que eles possam estar guarnecidos e que eventualmente tenham mais autonomia e disponibilidade para decidir sem as pressões afetas à presença de outras pessoas no local. Claro que essa publicidade externa é restrita, mas a publicidade interna não. O advogado do réu vai estar presente no conselho de sentença, o Ministério Público vai estar presente nessa sala secreta, o magistrado vai estar presente nessa sala secreta, de modo que as partes estarão sempre representadas. A publicidade interna se dá em relação às partes, se dá justamente no conhecimento dos atos processuais, o que vai possibilitar mais para frente, na lição de Fazzolari, o contraditório. Não há contraditório sem informação prévia, sem conhecimento dos atos processuais. Então, deixando bem claro, volta para a tela. Publicidade externa é aquela que se fala justamente em relação ao alcance público geral dos atos do procedimento. Já a publicidade interna se dá justamente na necessidade de publicação, na necessidade de se dar conhecimento dos atos do processo àqueles indivíduos que fazem parte da relação jurídico-processual. O professor Frederico Marx, por sua vez, e aqui a gente colocou principalmente em função da natureza, da relevância dos seus ensinamentos, ele também trata de uma chamada publicidade imediata ou publicidade mediata. O que é que seria essa publicidade imediata? Bem, para o professor Frederico Marx, a publicidade imediata, mais uma vez imediata, ela se dá quanto aos atos do procedimento estão
ao alcance do público geral. Ou seja, a publicidade imediata seria muito próxima à chamada publicidade externa. Já a segunda, a chamada publicidade mediata, teria quando os atos processuais só se tornam públicos por meio de informe ou certidão sobre a sua realização e o seu conteúdo. Volta para mim. Então, haveria uma publicidade dita imediata, que é aquela que ocorre automaticamente, infalivelmente, na mesma hora em que o ato é praticado, e existiria para Frederico Marx uma segunda, uma publicidade imediata, onde o ato pode ser praticado com restrição a essa publicidade externa, mas que depois, seja por meio de certidão, seja por meio de ata, enfim, seja por meio de documentos que comprovem a realização do ato, se dê publicidade efetiva desse ato praticado. Então, publicidade é uma das garantias básicas do direito de defesa, publicidade é uma das garantias básicas do exercício do devido processo. Voltemos à tela. Um grande princípio agora, que nós vamos falar do processo penal, é justamente, claro, o princípio do contraditório. O contraditório, senhores, ele está presente, ele está presente no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Ele é, sem dúvida, um princípio indispensável, uma característica intransponível e totalmente necessária para a realização do devido processo, justamente porque o contraditório é que torna essa visão dialética do processo, do resultado das decisões proferidas pelo magistrado, possível. O contraditório, ele chega a ter maior abrangência do que a própria ampla defesa, né? Porque o contraditório, enquanto é permitido tanto para a defesa quanto para a acusação, a ampla defesa é restrita exclusivamente para o defensor. Essa dupla face do contraditório é justamente vista em vários dispositivos do Código de Processo Penal, como, por exemplo, no artigo 409, né, onde o juiz, nos procedimentos do júri, uma vez apresentada a defesa, ele deve ouvir o Ministério Público ou o querelante sobre as preliminares e documentos apresentados em 5 dias, e em outros dispositivos do processo. Volta para mim. Contraditório, como diria o professor Hélio Fazzolari, ele é composto basicamente de um binômio: conhecimento-reação. Contraditório é justamente essa possibilidade que as partes têm, que os sujeitos processuais têm, de, ao integrar a relação jurídico-processual, de não só ter conhecimento, publicidade interna, dos atos que foram realizados, dos atos que serão realizados, e justamente de poder reagir, de poder participar ativamente da produção desses atos. Voltemos para a tela. O professor Hélio Fazzolari então fala: o contraditório é o direito à informação, que foi isso que a gente acabou de deixar claro, e a chamada reação, ou seja, possibilidade de que o indivíduo possa contrariar o ato praticado, de participar. Sempre que se falar em contraditório, é preciso justamente lembrar desse binômio. Não esqueçam nunca. Contraditório, para Fazzolari, contraditório para a doutrina majoritária brasileira, implica em informação e reação, garantia de participação. Mas Fazzolari, ele vai além disso. Ele não retrata pura e simplesmente, como a gente vai ver, o contraditório como simples possibilidade de saber que algo aconteceu ou que acontecerá, e a partir daí poder participar, poder reagir, poder agir, poder efetivamente auxiliar na formação do ato, impugnar o ato, enfim, auxiliar na formação do convencimento do magistrado. Mas essa garantia de participação, ela deve ser também analisada para o Fazzolari em sua intensidade e também a sua extensão. Volta para mim. Então, para Fazzolari, quase que a ampla defesa estaria albergada dentro do princípio do contraditório, porque não basta pura e simplesmente que o indivíduo saiba e que o indivíduo possa peticionar, que o indivíduo possa reagir, mas justamente que a extensão, a própria qualidade e a efetividade dessa reação possa ser controlada sob pena de nós termos apenas um contraditório formal, e não um contraditório material, e não um contraditório que efetivamente possa ser considerado como uma garantia para o indivíduo. Então, a doutrina, como a gente vai ver, ela separa esses dois pressupostos, pelo menos a grande parte da doutrina brasileira, e concebe inicialmente o contraditório como apenas informação e reação, mas, se questionados, Fazzolari compreende que o contraditório é muito mais do que isso. Essa reação, ela deve ser analisada sob o prisma de sua extensão e sob o prisma também da sua intensidade, da qualidade
dessa defesa, da qualidade dessa possibilidade de reação efetiva ao processo. E isso seria contraditório. Voltemos então à tela. Como a gente já adiantou, a ampla defesa é um princípio basilar, ela está prevista no artigo 5º, inciso 55 da CF, e o dispositivo fala, de acordo com Pacelli, é o dever que assiste ao Estado de facultar ao acusado toda defesa possível, e aí grifem, doutores, toda defesa possível quanto à imputação que lhe foi realizada, certo? Isso é imprescindível para a compreensão do que se trata do princípio da ampla defesa. Ele supõe justamente algumas características, e nesse ponto vamos seguindo, utilizando a doutrina do Pacelli, que nesse ponto está bem interessante. A primeira coisa que ele fala é justamente que a ampla defesa ela se realiza pela chamada defesa técnica. O que é, senhores, essa defesa técnica? Volta para mim. Defesa técnica nada mais é do que a presença de profissional habilitado que tem uma técnica publicamente reconhecida na participação e na tutela das pretensões de um indivíduo perante a jurisdição. Isso significa que não é possível, no processo penal como um todo, não é possível o chamado exercício da sua defesa sem a necessidade de um profissional que seja reconhecido pelo direito como tendo capacidade postulatória dentro do processo, ou seja, de um advogado, de um defensor público. Então, no processo penal, tenham isso em mente de forma absolutamente inexcusável. No processo penal, a defesa técnica ela não é simplesmente uma prerrogativa que assiste ao réu. No processo penal, a defesa técnica não é simplesmente um direito que possa ser exercido ou não. No processo penal, trata-se de algo indisponível. O réu mesmo que não queira, o réu mesmo que não constitua, o réu mesmo que não possa pagar, o Estado obrigatoriamente vai colocar, justamente para que seja possível efetivamente um par condício, para que seja possível que haja uma reação efetiva à acusação feita por um órgão tão institucionalizado como, por exemplo, é o Ministério Público, para que haja esse exercício dialético dos pressupostos processuais. Voltemos para a tela. Então, a primeira parte da ampla defesa é a necessidade de defesa técnica, que, como vimos, mais do que nunca, ela tem a característica de ser, senhores, indisponível. Indisponível, certo? O réu, o acusado, ele não tem direito, simplesmente, de recusar a defesa técnica. Ele é obrigado a estar assistido por um advogado. Uma segunda parte da ampla defesa é caracterizada pela chamada autodefesa, que essa sim tem a ver com oportunidade e pode ser renunciável. Senhores, volta pra gente. Net aluno, presta atenção. Quando a gente fala em autodefesa, nós estamos falando da possibilidade que o réu tem, que o acusado tem, enquanto parte integrante dessa relação jurídico-processual, de ele mesmo, pessoalmente, exercer sua defesa. Claro que isso não dispensa a presença do advogado, mas ele pode esclarecer para o réu, ele pode esclarecer para o magistrado, para o Ministério Público, justamente as suas hipóteses defensivas, as suas teses defensivas. Então, normalmente, quando a gente pensa em autodefesa, dois grandes momentos da persecução criminal se sobrelevam. O primeiro deles, o interrogatório policial, e o segundo, o interrogatório judicial. Então, nesses momentos, claro que não são os únicos em que há a possibilidade de autodefesa, mas nesses momentos, a grande característica daqui é que o réu é chamado a se manifestar diretamente junto ao acusador, junto ao Ministério Público, junto ao órgão jurisdicional e tentar demonstrar as suas teses e tentar demonstrar os seus argumentos e tentar demonstrar suas escusas justificantes. Então, essa é uma pressuposição básica da ampla defesa. No entanto, o réu não é obrigado. Ele pode tranquilamente renunciar a essa prerrogativa. O réu ele não é obrigado, em função do nemo tenetur si detegere, ou nada temer por se deter, ou o princípio que veda a obrigatoriedade de produção de provas, né, contra o réu, ele não é obrigado sequer a participar do ato processual. Ele não é obrigado a participar do interrogatório. Em estando presente no interrogatório, ele não é obrigado a se manifestar. Em se manifestando, ele não é obrigado a falar a verdade. E, eventualmente mentindo, ele não pode ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho. Então vejam, ele sequer presta compromisso de dizer a verdade.
É por isso que a narrativa feita pelo réu no seu interrogatório, e como a gente vai ver melhor no módulo referente às provas, ela tem uma dupla característica. Ela é tanto um meio de prova, quanto um meio de defesa. Mas, acima de tudo, a característica meio de defesa prepondera sobre a característica meio de prova. Tanto isso é verdade que, a partir da reforma operada na legislação processual em 2008, o interrogatório, que era, até então, o primeiro ato do processo, passou a ser o último. Como é que o interrogatório pode ser esse mecanismo de autodefesa? Como é que o interrogatório pode ser justamente essa possibilidade que o réu tem de diretamente participar da formação do convencimento do juiz e se defender, se eventualmente as provas ainda não foram integralmente produzidas? Se o réu ainda não teve acesso aos elementos que estariam ainda a ser produzidos acerca de eventual culpabilidade, eventual responsabilidade penal sobre um determinado fato jurídico. Voltemos à tela. Então, como vimos, a ampla defesa é caracterizada pela defesa técnica, ou seja, pela presença de uma pessoa com conhecimento teórico do direito, por um profissional, por um advogado de defesa, por um defensor público, e também pela defesa pessoal, chamada autodefesa, que encontra, obviamente, no interrogatório, tanto policial quanto judicial, seu momento de maior relevância, mas, obviamente, que há outros momentos nas intervenções corporais, na reconstituição do fato, no fornecimento de material para a realização de exame grafotécnico, por exemplo, em que também se há um mecanismo de autodefesa, só que, como a gente já disse antes, isso não é obrigatório. O réu pode deixar de participar, ele pode renunciar à prerrogativa, e não só isso, a sua negativa não pode ser interpretada contra ele. Claro que, cá entre nós, volta para a tela, se o réu, por exemplo, fica em silêncio, se o réu não participa do interrogatório, é óbvio que o juiz não vai colocar na sentença condenatória que condenou o réu por conta disso. Ele está vedado por conta da legislação a utilizar esse tipo de pressuposto em sua fundamentação. No entanto, cá entre nós, é impossível dizer que o silêncio do acusado, que a não participação direta e efetiva do acusado, não influenciem de alguma forma na psique e na formação do convencimento do magistrado. A grande questão é que dificilmente, obviamente, sob pena de nulidade da decisão, ele vai condicionar, ele vai escrever, ele simplesmente vai retoricamente demonstrar que chegou ao convencimento por outros pressupostos. Mas, do ponto de vista prático, é normalmente interessante que o réu se faça presente e que o réu participe ativamente dessa produção probatória. Voltemos à tela. Além disso, senhores, a defesa precisa ser, para ser ampla, ela precisa ser efetiva. A efetividade da defesa, volta para mim, tem a ver na qualidade do exercício da atividade do profissional técnico, da defesa técnica que é exercida justamente nos casos do processo penal. O juiz ele não pode, de forma alguma, apesar de ser suprapartes, apesar de estar lá numa situação em que ele não tem interesse pessoal no resultado da demanda, o juiz ele não pode deixar que alguém seja acusado e, eventualmente, se esteja desassistido. Ou seja, a defesa técnica ela não pode ser simplesmente uma defesa formal. Ela precisa ser efetiva, ela precisa ser material, ela precisa ter intensidade, ela precisa ter extensão, como diria o Hélio Fazzolari. No final das contas, essa ampla defesa é justamente caracterizada por isso. Volta para a tela. Então, no final das contas, quando falamos disso, acho que uma das partes mais importantes é se perceber essa advertência final. No princípio da ampla defesa está justamente a garantia de que o réu pode se utilizar de qualquer meio de prova hábil a demonstrar sua inocência. Volta para mim. Nós falamos que as provas consideradas ilícitas não poderiam ser utilizadas no processo. Nós falamos que elas deveriam ser desentranhadas e que elas não poderiam ser utilizadas na formação do convencimento do juiz. Só que com detalhe, elas não podem ser utilizadas na formação do convencimento do juiz para condenar. O réu pode tranquilamente se utilizar de provas consideradas ilícitas para conseguir com isso lastrear sua absolvição. Vejam, a ampla defesa, ela dá ao réu, e não à acusação, não existe princípio da ampla acusação, ela dá ao réu a possibilidade de exercer todos os meios de defesa possíveis, mesmo que eventualmente sejam vedados pelo ordenamento jurídico.
Então é preciso que se compreenda que no caso concreto, assim como no direito trabalhista, o réu é considerado como hipossuficiente, porque afinal de contas, percebam, senhores, a investigação é feita por um órgão, que é a Polícia Judiciária, que é desempenhada pelo Estado. A acusação é normalmente feita por um órgão, que é o Ministério Público, que também é desempenhada pelo Estado. O julgamento é feito por um órgão do poder público, que é o Poder Judicial, que é o magistrado, e que também é desempenhado pelo Estado. O Estado investiga, o Estado acusa, o Estado julga. E esses três entes institucionalizados, esses três entes organizados, todos estão em desfavor da pessoa do réu. E justamente para que haja essa paridade de armas, esse par condício, é preciso que se compreenda que os indivíduos que têm esse tipo de relação, é preciso que o direito consiga conceber e diminuir essa hipossuficiência do réu. Vamos para a tela. Temos também, senhores, o chamado princípio do juiz natural. Em que consiste o princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso 53 da Constituição, resta disciplinado da seguinte forma: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Volta para mim. Quando nós tratamos do princípio do juiz natural, talvez estejamos nos referenciando justamente a uma das formas pelas quais o nosso ordenamento jurídico, dentre tantos outros ordenamentos jurídicos, tentam garantir a imparcialidade do magistrado. O princípio do juiz natural, que aqui na Constituição se utiliza exclusivamente da palavra competência, é muito mais abrangente do que somente isso. O princípio do juiz natural, ele tem justamente assento nessa impossibilidade prática de que se possa escolher o juiz que vai me julgar. Nem o Estado pode fazer isso, nem eu, enquanto acusado, poderia fazê-lo. Diante disso, o Estado, por exemplo, não pode escolher um juiz mais rigoroso, um juiz mais garantista, um juiz menos punitivista ou um juiz mais severo para determinado caso, porque a escolha do magistrado, porque a escolha do indivíduo que vai ser responsável pelo julgamento tem que se dar por critérios objetivos, tem que se dar por critérios que sejam antecipados na lei de forma clara, de forma impessoal, para que não haja um direcionamento, senhores, do órgão jurisdicional responsável pelo julgamento. Voltemos para a tela. Por isso, historicamente, o princípio do juiz natural, ele foi concebido como simplesmente a questão da vedação do Tribunal de Exceção, que na nossa Constituição está disciplinado também no artigo 5º, inciso 37 da Constituição. Mas vejam, volta para mim. Quando nós falamos em vedação do Tribunal de Exceção, lógico, isso está também dentro do princípio, mas o princípio não é só isso. O que é que nós queremos dizer com a vedação aos tribunais de exceção? Isso significa, senhores, que, acima de tudo, aluno, não há possibilidade, dentro do ordenamento jurídico, de se conferir legitimidade a um órgão jurisdicional criado ex post facto. Ou seja, imaginemos que houve, eventualmente, a prática de um fato que a sociedade considerou brutal, que a sociedade considerou horroroso, que a sociedade considerou extremamente deletério, e aí se criasse, em função desse fato, um órgão jurisdicional especificamente para julgá-lo. Vocês acham, alunos, que haveria alguma possibilidade de um indivíduo que eventualmente estivesse sendo julgado por esse órgão, criado especificamente para puni-lo, vocês acham que ele teria alguma possibilidade de conseguir uma absolvição? Vejam, a imparcialidade, que é justamente o elemento cerne, o elemento central do órgão jurisdicional, aquilo que no processo penal traz a própria existência dos atos processuais, estaria seriamente comprometida. Aliás, essa foi uma acusação, por exemplo, constante em relação ao Tribunal de Nuremberg, nos crimes praticados pelos nazistas, a partir da Segunda Guerra Mundial, entre outros casos. Então, o argumento necessariamente utilizado contra esses tribunais é que eram tribunais criados especificamente para punir, criados depois do fato criminoso. Então, o correto é que os órgãos jurisdicionais sejam investidos dessa sua função e sejam atribuídos a um determinado processo, a um determinado fato, antes da sua prática. É preciso que haja a preservação da chamada garantia do juiz indivíduo, de que, a partir do momento em que eu pratico o fato, há automaticamente, infalivelmente, por meio da legislação,
um magistrado específico para o meu julgamento. Um magistrado que não seja escolhido de forma arbitrária, um órgão jurisdicional que não seja criado posteriormente à prática do fato. Voltemos à tela. O outro elemento tem a ver justamente com aquilo que a Constituição falou na expressão competente, ou seja, o princípio do jus natural tem a ver com o juiz com competência definida anteriormente à prática de fato. O que é, então, essa disposição, né, de que seria um órgão jurisdicional regularmente investido, imparcial e definido objetiva e anteriormente ao fato imputado? Volta para mim. Quando nós falamos em competência, nós falamos em distribuição das atividades jurisdicionais, distribuição de tarefas, distribuição justamente para que haja uma maior especialização do órgão jurisdicional, do órgão julgador, e para que haja uma maior celeridade, né, a partir do fato de que esse órgão julgador terá muito mais condições de julgar aquelas demandas justamente pela repetição e pela prática de atos reiterados daquela matéria. Então, vejam, a partir do momento em que há essa divisão de tarefas, essa atribuição é feita tanto pela Constituição, quanto pela legislação infraconstitucional, pelo Código de Processo Penal e demais normas previstas dentro do CPP, previstas fora do CPP, que tem conteúdo processual, e também pela Lei de Organização do Poder Judiciário, pela Lei de Organização do Judiciário de cada Estado. Então, a partir daí, nós temos uma divisão, né, por comarcas, por seções judiciárias, nós temos uma estrutura de competências firmadas de maneira impessoal, objetiva, anteriormente à prática de qualquer ilícito, que determina, a partir do momento em que alguém pratica um fato criminoso, qual é o juiz que vai ser responsável pelo julgamento desse ilícito. Isso evita justamente que os julgamentos sejam dirigidos a alguém. E, afinal de contas, há um brocardo popular muito conhecido de que diz que a esposa de César não basta ser honesta, ela precisa parecer ser honesta. E, acima de tudo, por mais imparcial que um magistrado possa ser no exercício de suas atividades, é preciso que a sociedade confie não só que ele seja, mas que ele também aparente essa confiabilidade, que ele aparente demonstrar essa imparcialidade. E, para isso, a sua escolha não pode se dar por critérios pessoais, por critérios subjetivos, arbitrariamente. Volta para a tela. Justamente por isso, há uma outra discussão que se firmou durante muitos anos, se haveria também o chamado princípio do promotor natural. O Supremo Tribunal Federal ele foi, durante muito tempo, extremamente reticente em relação a esse princípio, reconhecendo por vezes e não reconhecendo ulteriormente. No entanto, de uns tempos para cá, o Supremo Tribunal Federal, a doutrina majoritária, a própria jurisprudência, convencionou de que este princípio estaria sim albergado em nosso ordenamento jurídico e que ele teria relação com os processos criminais. Por isso, primeira coisa que a gente precisa compreender, volta para mim, é que o princípio do promotor natural existe. E da mesma forma que, a partir da prática de um ilícito penal, existe um órgão jurisdicional responsável por isso, um órgão jurisdicional selecionado, atribuído por meio de lei, de maneira impessoal, objetiva e anterior à prática do fato, também haverá um órgão acusador. O Ministério Público, ele terá um agente responsável por meio da sua estrutura orgânica, por meio das suas divisões de atribuições, que estará responsável por proferir a acusação naquele determinado caso, se assim ele se convencer da culpabilidade, da responsabilidade, da presença de elementos suficientes de autoria e materialidade. Mas cuidado! O princípio do promotor natural só tem efetividade no processo, não na investigação. Muito cuidado com isso. Voltemos para a tela. Quando falamos, então, de princípio do promotor natural, este é um princípio que tem abrangência exclusiva no processo criminal. Por isso que quaisquer diligências realizadas nas fases de investigação policial, a partir de requisição de promotor, enfim, mesmo sendo ele o distinto daquele promotor que deveria atuar, não implicam violação ao já denominado artigo 5º, inciso 53 da Constituição. Além disso, é preciso que a denúncia seja subscrita sempre por aquele indivíduo, volta para mim, que é o promotor com atribuições naquele determinada vara, naquele determinado juízo. Outra coisa, juiz tem competência, porque competência se dá por aquele que tem jurisdição. O Ministério Público,
Os membros do Ministério Público, eles não possuem competência jurisdicional, eles possuem atribuições. Então, em relação ao princípio do promotor natural, ele não tem aplicabilidade durante a fase pré-processual, ele também não encontra subvertido, por exemplo, na atuação coletiva conjunta, normalmente designada, por exemplo, pela Procuradoria-Geral de Justiça dos Estados, como exemplo no caso dos GAECOS, né, que são aqueles grupos de atuação especializada ao combate de crimes organizados no Ministério Público, desde que, e aí cuidado com isso, desde que a atuação desses grupos coletivos se dê conjuntamente com o promotor que tem atribuições para funcionar naquele determinado caso, sob pena de aí sim, sem dúvida alguma, haver uma violação ao princípio do promotor natural. Então, tanto o princípio do promotor natural quanto o princípio do jus natural, ambos têm uma identidade que é trazer essa necessidade de impessoalidade e de imparcialidade na execução e na efetivação dessa atividade pública tão importante que é o exercício da jurisdição e a efetivação da acusação. Então, por agora é só. Nós voltamos com o próximo módulo, na parte seguinte da nossa introdução ao processo penal. Um abraço, foco, fé, persistência. Até mais!